Olá, meninos, tudo bem? Bom, na aula de hoje você vai recordar comigo três aplicações das leis de Newton. Olha, o sistema de rodanas, rodanas fixas e rodanas móveis, a atuação da força elástica em molas, corpos elásticos, como uma corda elástica, e o plano inclinado, tá? Então, eu montei aqui alguns exemplos para vocês estudarem essas três aplicações. Então, vamos lá. Bom, vamos começar com a força elástica, conhecida lei de Hooke, né? Um cientista que estudou isso, contemporâneo de Newton, Robert Hooke, então levou homenagem a esse estudo. Mas é bem tranquilo. A gente faz uma experiência onde pegamos aqui uma mola sem deformação, com seu comprimento natural, e a gente começa a exercer força na extremidade dessa mola. E uma experiência simples que a gente pode fazer é colocar pesos de valores proporcionais para a gente medir a deformação. Então, o conceito de uma força elástica é essa interação entre a mola e o objeto que está produzindo deformação nela. A mola e um corpo, a mola e a sua mão, e etc. Veja que aqui tem uma figura mostrando um par de ação e reação. Então, se por exemplo é a sua mão que está puxando a mola para baixo, qual que seria a reação? A mola quer sempre voltar para o seu tamanho natural. Então, ela vai puxar a sua mão para cima, tá? Então, isso aqui é um par de ação e reação e, portanto, tem o mesmo valor numérico. Mas é importante a gente perceber a seguinte proporção. A força elástica, ou a força que você deforma a mola, dividido pela deformação, dá sempre um valor constante. Então, se por exemplo, você aplica uma força nessa mola, que não está deformada inicialmente, de 10 newtons, e percebe que ela se deforma apenas de 1 centímetro. O que nós percebemos da experiência? Se você aplicar uma força de 20 newtons, a deformação vai aumentar proporcionalmente, vai ser 2 centímetros. 30 newtons, 3 centímetros, e assim sucessivamente. Então, essa razão entre a força trocada entre a mola e o objeto, que eu estou aqui chamando de Fel, de força elástica, dividida pela deformação produzida, é uma constante. Essa constante nós chamamos de constante elástica da mola, ou constante de elasticidade. E isso é ligado, esse valor é ligado à construção da mola, depende do material que a mola é feita, dentre de outros valores. Muito bem, então a força elástica dividida por x é uma constante. Então, multiplicando cruzado, a força elástica é igual a K vezes x. Então, é uma fórmula bem simples para você calcular, então, a força elástica, trocada, então, entre uma mola, uma corda elástica. Cuidado para não confundir com a fórmula kx ao quadrado sobre 2. O kx ao quadrado sobre 2 é a energia que a mola armazena, a energia potencial elástica. Muito bem, a parte gráfica, como é uma função simples, uma função linear, o gráfico é uma reta. Se não tiver força elástica, a mola não tem deformação. À medida que você vai puxando a mola, vai aumentando a força F, o x vai aumentando proporcionalmente. É claro que isso tem um limite, até a mola estragar. Mas essa linearidade acontece nos exercícios que a gente vai fazer, que a gente vê em vestibulares. Eles pedem para considerar que a força elástica obedeça à lei de Hooke, que é exatamente essa proporcionalidade, força elástica igual a Kx. E para encerrar, em alguns livros aparece uma escrita mais formal, força elástica igual a menos Kx. Coloca setinha em cima da força e setinha em cima do x. Então, vocês estão vendo que é uma linguagem vetorial. Por que então que tem esse menos? Se você notar, a mola quer sempre voltar para o seu tamanho natural. Então, quando você pega a mola e puxa ela para baixo, o que acontece? Ela vai puxar a sua mão para cima. Então, o deslocamento, que seria aqui o x, considerado aqui o vetor de deslocamento, seria para baixo, mas, no entanto, a mola exerce uma força na minha mão para cima. Então, ela quer sempre voltar para o seu tamanho natural. Por isso, esse sinal negativo. Da mesma forma, se você empurrar a mola para cima, o deslocamento vai ser para cima, mas a mola vai empurrar a sua mão para baixo. Então, isso justifica esse menos nessa escrita formal. Mas a grande parte dos problemas você vai usar apenas o cálculo do módulo e, portanto, não se preocupa muito com isso. A força elástica apenas K vezes x. Tranquilo?
Vamos para o próximo. Bom, agora a gente vai estudar um exercício clássico, né? Uma aplicação clássica da distribuição de forças em roldanas, em polias. Então, no primeiro desenho, nós temos aqui apenas uma roldana, né? Uma roldana fixa. E o que seria uma roldana? Uma roldana é um aparelhinho como esse, que tem uma canaleta, por onde passa um fio, passa uma corda. Então, ela tem várias aplicações. Quando ela é colocada, montada dessa forma, a única aplicação dela é mudar a direção da força. Se eu fosse levantar essa caixa com as minhas mãos, eu pegaria essa caixa e teria que fazer uma força para cima, muitas vezes machucando a coluna, dobrando o nosso corpo. Montando uma situação dessa, você pode fazer uma força para baixo, mais confortável. Mas quando a roldana é fixa, você não muda o valor da força. Veja, pensa numa situação de equilíbrio. Numa situação de equilíbrio, a tração aqui tem mesmo o valor do peso. Lembra que o equilíbrio pode ser repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Então, se o peso aqui é 100 newtons, a tração aqui deve ser 100 newtons. E como aqui é o mesmo fio, se é o mesmo fio, o que você lembra? É a mesma tração em módulo. Então, a força que você vai fazer aqui vai ser também 100 newtons, ou seja, igual ao peso pendurado. Tranquilo? Então, a roldana fixa ela não muda o valor da força, ela só muda a orientação. Legal? Quando a roldana é móvel, como essas duas aqui de baixo, ó, veja que tem um fio que chega nela e um outro fio que passa por baixo dela, tá vendo? Então, quando muda o fio, aí muda a tração. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Imagina que essa situação também está em equilíbrio. Então, se o peso é 100 newtons, a tração também é 100 newtons, ok? Tração 100 newtons ao longo desse fio. Então, essa roldana está sendo puxada para baixo com 100 newtons. Lembra que essas situações a gente está desprezando o peso da roldana e considerando também os fios ideais. Muito bem, então se puxa 100 para baixo, tem que ter 100 para cima para equilibrar. Ora, é um mesmo fio que como estivesse dobrado. Então, se tem que ter 100 para cima, quanto que você tem de cada lado? 50 e 50. Então, conclusão, a tração desse fio de baixo aqui, quando chega no próximo, dividida por 2. Tá vendo? Então, no exemplo que eu dei, 100 aqui para baixo, 50 mais 50 para equilibrar. Quem segura esse T sobre 2, que seria esse 50 no meu exemplo, da direita, é o teto. Os outros 50 passam para o sistema. E veja que aqui nós temos uma outra roldana móvel, tá vendo? Então, chegou lá T sobre 2. Vai dividir novamente, T sobre 4, T sobre 4. E aí, finalmente, o fio que a pessoa está segurando é este aqui, ó, que eu estou apontando. É a tração T sobre 4. Conclusão, a força que a pessoa está fazendo é essa tração dividida por 4. Mas quanto que vale a tração no início? A tração é o mesmo módulo do peso. Então, a força é o peso dividido por 4. Tranquilo? Olha, existem fórmulas de livro que a força que você deve fazer para sustentar um sistema de roldanas é o peso dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de roldanas móveis, que no caso aqui são 2. Então, 2 elevado ao quadrado. Mas não tem necessidade de você gravar esses formulários. Veja, é só você ir dividindo as forças. T sobre 2, T sobre 2, dividiu de novo, T sobre 4, T sobre 4. Veja que aqui não divide, porque é o mesmo fio que está ligado à mão da pessoa. Pessoal, ó, isso aqui é T sobre 4 e aqui é T sobre 4, então vamos pensar o contrário para essa roldana? T sobre 4 mais T sobre 4 dá T sobre 2. Então, essa força de cima, que está sustentando essa roldana fixa, também tem que ser T sobre 2. Tranquilo? Olha, a roldana fixa dá para ver claramente que se você soltar a corda, a roldana fixa fica presa na parede. Ao soltar a corda, as móveis caem junto com o sistema. Então, para você identificar qual é móvel, qual é fixa. Pessoal, tranquilo? Vamos para a próxima e última aplicação dessa aula. Plano inclinado. Outra aplicação muito cobrada nos vestibulares. O plano inclinado nada mais é do que uma rampa. Então, nós temos aqui uma rampa com angulação θ, um objeto apoiado na rampa, e vamos imaginar a primeira situação sem atrito, onde nós temos apenas a força peso e a força normal.
Bom, o que que você faz aqui? Para onde que eu vou saber, como que eu vou determinar a aceleração que esse corpo adquire, já que não tem atrito? Se não tem atrito, claro que esse corpo vai escorregar nessa rampa. E como que eu calculo a aceleração nesse sentido? Então existem vários métodos vetoriais. O mais fácil da gente compreender, nesse caso, é a decomposição de vetores. Mas vou te dar uma dica preciosa. Tem muita gente que não sabe, numa figura, a força que você vai decompor. Nesse caso, eu vou decompor o peso ou vou decompor a normal. Então, você vai fazer o seguinte, você olha no seu desenho e perceba a direção do movimento, a direção da aceleração. Nesse desenho clássico do plano inclinado, a aceleração será ao longo do plano. Quando você visualiza a aceleração, passa o eixo X nessa direção que você enxerga. Passa sempre o eixo X na direção da aceleração. Seu exercício sempre dará certo. E aí nós vamos decompor o peso, parte dele projetado aqui ao longo do plano. Então nós temos aqui um eixo X paralelo ao plano e nós temos um eixo Y perpendicular ao plano. E por isso nós fizemos a decomposição da força-peso. Tranquilo? Pessoal, o peso não foi eliminado. Nós estamos substituindo o peso, como ele é aplicado no objeto, por duas componentes que produzem o mesmo efeito. Tranquilo? Para facilitar a matemática do nosso problema. Repara que o ângulo θ, que é o ângulo com horizontal, ele vai ficar aqui entre o peso e o PY. Ó, se você tiver dificuldade, imagine esse triângulo aqui que eu estou apontando. Imagina que esse ângulo aqui é 30 graus. Aqui não é 90? Ó. Então, 90 mais 30, aqui vai ser 60. Se aqui é 60, de cá tem que ser 30, porque esse total aqui é 90. Tranquilo? Então, se aqui é 30 e aqui é 30, então esses ângulos são iguais. Então, sempre num plano inclinado, você já pode colocar direto. O ângulo do plano é o ângulo entre o peso e o PY, essa perpendicular aqui com a superfície. Bom, como fica com a matemática? Nesse caso simples, não há mais nenhuma outra força, então a força resultante na direção y é zero. Significa então que a normal tem que ser igual a PY. Então a normal vai ser quem? Como é que você calcula o PY? É o peso, aqui fica com o ângulo, né? Aquela brincadeira de vetores. Então peso vezes o cosseno de θ. Tranquilo? Então a normal não é igual ao peso, a normal é igual a PY. E como não tem atrito, se a normal equilibrou a PY, nós já substituímos o peso, o que sobrou? Sobrou o PX. Aquilo que sobra é o que, gente? A força resultante. Então, a força resultante é o PX, força resultante massa vezes a aceleração, e PX é mg vezes seno. Ó, o PX, ó, P vezes seno. Está lá sem o ângulo. Olha que interessante, corta a massa. Isso é muito perguntado. Objetos numa rampa, quando soltos, independente de sua massa, vão adquirir a mesma aceleração, ó, que é uma parte da gravidade, g vezes o seno de θ. Tranquilo? Com o passar do tempo, a gente vai incluir outras forças, como, por exemplo, a força de atrito. Mas a decomposição do peso, o trabalho vetorial que você tem com o peso aqui, é quase sempre do mesmo jeito. Tranquilo? Vamos partir agora para a gente ver alguns exemplos de aplicação. Olha só o exercício número 1. Nós temos uma montagem que já tem um plano inclinado e um sistema de roldanas, ó, tudo no mesmo problema. Na montagem da estrutura para um show musical, será necessário transportar um piano de cauda de 500 kg para o palco. Para facilitar esse trabalho, foi montado um plano inclinado e um sistema de roldanas, como representado na figura. Se os fios e as polias utilizados forem ideais, se desprezarmos o atrito entre o piano e a superfície inclinada, considerando a gravidade 10, o módulo da força vertical que o homem deverá fazer para que o piano suba com o plano com velocidade constante. Então, pessoal, primeira coisa que você vai fazer, você vai grifar esse aqui, ó. A velocidade é constante. Eu vou grifar aqui também, ó. A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o que nós sabemos? Que a força resultante vai ser zero. Se a força resultante é zero, facilita a nossa resolução. Olha o desenho que eu fiz aqui embaixo, onde eu coloquei a força que o homem faz no fio, a força F é a tração no fio. Só que aqui nós temos uma roldana móvel, tá vendo?
ele faz uma força que é equivalente a T, e essa força se repete do outro lado, T e T. O que acontece nessa rodando? T mais T é 2T. Para ela ficar em equilíbrio, do lado de cá, então, tem que ser 2T. Não se esqueçam que eu estou igualando as forças, porque disse isso aqui, ó. Velocidade constante não tem aceleração. Força resultante é igual a zero. Então, se esse fio é o mesmo, 2T tem que ser igual ao Px. Aqui eu já fiz a decomposição do peso e já coloquei aqui o Px direto. Então, força resultante zero, 2T é igual ao Px, 2T é igual a P vezes seno de θ. Mas quem é o θ? O θ é 30 graus. Então, é seno de 30. Tranquilo? E peso é massa vezes gravidade. Daqui para frente é só colocar os valores. Ó. 2 vezes T é igual a 500 vezes 10 vezes 0,5. Então, T é igual a 1.250 newtons. A resposta é letra A. Tranquilo? Mas ó, sempre cuidado com isso aqui. Ó. Isso aqui facilitou a nossa vida. Falou que a velocidade é constante, você grifa, e a força resultante no sistema tem que ser zero. Legal, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. O exercício 2. Um recipiente cilíndrico, vazio, foi pendurado em uma mola de massa desprezível. Diferentes quantidades de água foram sendo colocadas nesse cilindro para a determinação da constante elástica da mola. O gráfico abaixo mostra a força F aplicada à mola pelo peso do cilindro com água com função da elongação x da mola. Quando havia 2,1 kg de água no cilindro, a mola apresentava 10 centímetros de elongação. Pessoal, o gráfico que eu falei aquela hora, ó, força e a deformação, uma reta, né? A força é igual a Kx. Considerando a gravidade 10, qual a alternativa que fornece a massa do cilindro vazio e a constante elástica da mola? Bom, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei esse pontinho aqui que está mais fácil, que está associando uma força elástica de 50 newtons com uma deformação de 20 centímetros. Ao colocar na fórmula força elástica igual a K vezes X, a força é 50, K eu quero determinar, e o X, 20 centímetros, passa para metro, 0,2. A resposta está em metro. Ó. Bom, 50 dividido por 0,2 é 500 dividido por 2. Então, a constante elástica da mola, 250 Newton por metro. Agora, como que eu acho a massa só do cilindro? Você concorda que o peso total é igual a K vezes X? Ou seja, o peso total é igual à força elástica. Nós temos um peso de 21 newtons, que seria o quê? 2,1 kg de água, 2,1 kg, que é a massa, vezes a gravidade 10, vai dar 21 newtons, mais o peso do cilindro. Tanto a água quanto o cilindro estão sendo suspensos pela mola. Isso é igual a K vezes X. Bom, ele fala no texto ó, que quando tem 2,1 kg de água, a mola tem 10 centímetros de elongação, de deformação. 10 centímetros, 0,1 metro. Como nós já descobrimos a constante, ficou fácil. Ó, isso aqui vai dar 250 vezes 0,1, 25. Então, o peso do cilindro é 25 menos 21, 4 newtons. 4 newtons de peso. Como o peso é massa vezes gravidade, a massa 0,4 kg. Tranquilo? Então, a resposta desse exercício, letra C. Tranquilo? Legal? Um exercício clássico, né? Envolvendo aí a força elástica. E para a gente finalizar, vamos fazer aqui o exercício 3, o exercício da FUVEST, né? Um exercício mais antigo, mas da FUVEST. Olha só. O mostrador de uma balança, quando o objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons, como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar para esse momento qual valor? Pessoal, na primeira situação, nós temos o quê? Um equilíbrio e, portanto, na vertical, o valor da normal é igual ao peso, que é igual a 100 newtons. Lembrem que a marcação da balança é a normal. Muito bem, na situação 2, a normal aqui para cima já não é mais igual ao peso, é igual ao PY. Como é que calcula o PY? O PY é o peso, que é mg, vezes o cosseno de θ. Aqui nós não temos o cosseno, mas nós temos no ângulo θ, essa medida é 40 centímetros, essa é 30, e por Pitágoras você conclui que a hipotenusa é 50. Então, para calcular o cosseno, basta fazer o cateto adjacente
que é 40, sobre hipotenusa, que é 50. Então, a normal é o peso, mg, que é 100, vezes o cosseno de θ, que é 40 sobre 50. Pronto, a normal, então, 80 newtons. A normal, 80 newtons, é a leitura da balança. Letra D de dado. Questãozinha da FUVEST. Pessoal, tranquilo? Então, vocês vão pegar esses 3 exemplos, né? E tentar fazer os exercícios das listas de vocês. E mais para frente, eu posto aqui no canal também mais exercícios resolvidos para vocês estudarem, tá bom? Um abraço para todos e bons estudos!